O livro que sei de Lula foi escrito pelo jornalista José Neumann e Pinto. Quando o livro ainda estava sendo escrito em 2010, encontrei com ele em São Paulo. O livro, lançado em 2011, conta os bastidores da trajetória política do sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, um dos mais populares presidentes da história do país, que não precisou construir uma cidade, renunciar a cargo e muito menos meter uma bala no peito para entrar na história. Fala aí, Zé, o que você sabe de Lula? Na sucursal do Banco do Brasil em São Paulo, eu travei o contato pela primeira vez com Luiz Inácio da Silva. O Lula, presidente que ano que vem diz que não vai cuidar só de rosa, vai cuidar do governo. Né? Pois é. Eu conheci o Lula da seguinte forma. O Walter Fontoura, que era o... Walter Fontoura é filho de um coronel aviador, carioca, mas o coronel foi despachado lá para a Barreira do Inferno em Natal, e ele praticamente foi criado no Rio Grande do Norte. E ele dirigiu o Jornal do Brasil nessa época inicial, quando eu cheguei lá, em 75, né? E ele que dirigiu o Jornal do Brasil. Então ele sacou de uma reportagem da revista Visão, a revista que na época pertencia ao Said Fará, depois foi vendida por Henri Maxud, né? Uma reportagem chamada O Perfil do Operário Brasileiro. E o Walter, então, ele me escalou uma moça que trabalhava comigo na sucursal, chamada Maria Inês Caravati, para fazermos uma série de reportagens baseada naquela, uma atualização daquela pauta. E nós fizemos o Perfil do Operário Brasileiro hoje. Passamos uma coisa que não existe mais, né? Na imprensa, nós passamos 6 meses fazendo a reportagem. Era a época da ditadura, né? 74, 75. E nós ouvíamos grupos enormes de operários selecionados, várias categorias e tal, sem que nós soubéssemos o nome deles, sem que eles soubessem o nosso nome. Nós gravávamos tudo. Tínhamos um funcionário que degravava aquilo, passava tudo para o papel. E aí nós submetíamos aquele material a 2 grandes cientistas sociais. O professor Leôncio Martins Rodrigues e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que colocou também na mesma lida o Francisco Fute Hartmann. Então foi um trabalho praticamente a 10 mãos, né? Inês, Leôncio, Paulo Sérgio, Fute e eu. Bom, aí quando nós terminamos aquilo tudo, nós escolhemos entre os operários que nós ouvimos 5 perfis, que foi uma reportagem de 5 páginas no Jornal do Brasil, uma por dia. Na verdade 6, no dia só 2 páginas, também coisa que não existe mais na imprensa, né? E um desses operários foi o Lula. Então como é que eu conheci o Lula? Quando eu fui fazer a série, tinha um repórter no Jornal do Brasil chamado Bernardo Lela, um repórter de política. E o Bernardo conhecia um cara chamado Paulo Vidal. Paulo Vidal é o cara que inventou o Lula. Paulo Vidal era o presidente do Sindicato Metalúrgicos, quando o Lula era ninguém. E que colocou o Lula no lugar dele, para o Lula fazer o trabalho do negócio que ele criou, que chamava sindicalismo autêntico, sindicalismo de... E qual foi? O que o Vidal viu no Lula, tu achas? Eu estou escrevendo, inclusive, um livro agora em que eu conto isso. O que o Vidal viu no Lula? Era o seguinte, como é que o Lula entrou no sindicato, né? O Lula entrou no sindicato, o Lula era um cara muito esperto, manhoso e tal, e tinha um irmão mais velho que era militante comunista, Ziza, José, que é apelidado de Frei Chico, que tinha um... Então, quando o Paulo Vidal foi compor a chapa da diretoria do sindicato, procurou o Frei Chico. Mas o Frei Chico não podia entrar na chapa. A trajetória do Lula é uma trajetória assim, sempre de coincidências e de coisas que o favoreceram, né? Quando o Paulo Vidal procurou o Frei Chico não podia ser da chapa, porque já tinha um cara da fábrica onde ele trabalhava na chapa. Mas ele falou, não tem problema, vai o meu irmão. Mas o Lula nem frequentava o sindicato, nunca tinha ido em sindicato, nada. E ele levou um certo tempo para convencer o Lula. E convenceu o Lula na base lá no sindicato, tem umas peladas, tem uns bailes, né? E aí o Lula foi para o sindicato para as peladas e os bailes. Chegou no sindicato, aconteceram outros golpes de sorte assim, na vida dele, né? Um desses golpes de sorte foi o Paulo Vidal botou ele para tomar conta de uma diretoria que ele criou para negócio de previdência. E ele falou com um cara, e ele tinha casado e tinha perdido a primeira mulher no parto. A mulher morreu no parto. Ele perdeu a mulher e o filho no mesmo ano.
E ele falou, olha, se apareceu uma viuvinha bonitinha aí. E aí passaram a Marisa para ele, né? Pois é, então, o que aconteceu foi o seguinte, é que transferiram a fábrica onde trabalhava o Paulo Vidal para Mauá. E o Paulo Vidal não podia ser presidente do sindicato, porque a fábrica tinha mudado de base. Então ele tinha um líder muito ativo chamado Lulinha. E Lulinha, que era o cara preparado para ser o sucessor dele, morreu num acidente na Via Anchieta. Já existia um Lula antes, né? Tinha que ser de um Lula mesmo. Aí ele achou que podia ser interessante botar o Lula, que ele achava que o Lula era... O Lula inclusive conta isso para o Mário Morel num livro de depoimento dele, que ele acha que o Paulo Vidal tentou ferrá-lo, colocando ele nesse negócio de previdência. Não deu certo, porque ele desempenhou bem o trabalho, ele é muito competente, né? E depois o Paulo Vidal colocou isso aí, eu sei porque eu estava... Isso aí foi na época que eu cheguei na vida dos dois, né? Ele botou o Lula de presidente e ficou de secretário-geral, mas ele é que manobrava tudo. O Vidal? Então você via claramente que o Paulo Vidal era um ideólogo, o Paulo Vidal é um ideólogo, era um cara que tinha uma ideia. O Paulo Vidal era um cara que combatia o comunismo e o peleguismo, porque na época a ditadura militar não dissolveu a estrutura sindical de Getúlio Vargas, manteve. Então tinha os pelegos, que eram os caras que estavam atrelados à estrutura do Estado. E tinha os comunistas, que faziam uma militância ali, anarco-comunista, desde os anos 20 nos sindicatos. O Paulo Vidal apareceu como uma terceira via. O Paulo Vidal apareceu o seguinte, como operário qualificado das grandes fábricas de automóveis, e a palavra de ordem dele, não queremos saber de política, nós queremos saber de condições de trabalho, salário e tal. E de ser a verdadeira voz do trabalhador, representando os interesses do trabalhador. E o Lula entrou nessa. E o Lula inicial, o Paulo Vidal, como é que eu te diria assim? O Paulo Vidal, a diferença fundamental do Lula e do Paulo Vidal, é que o Paulo Vidal era um cara muito cauteloso. E o Lula também é cauteloso, mas o Lula tinha um senso de história que o Paulo Vidal não tinha. Tanto que o Paulo Vidal sumiu completamente. O Paulo Vidal acabou a carreira política dele como vereador malufista em São Bernardo do Campo. Quer dizer, o criador acabou sendo engolido pela criatura. E é um fenômeno espetacular, rapaz. Eu estou agora pesquisando para esse livro que eu estou escrevendo, e eu descobri uma coisa absurda. O Google, a Wikipédia, tem um verbete meu, e não tem um verbete do Paulo Vidal. Tem o Paulo Vidal no Google, você acha lá umas... Principalmente, o que aparece do Paulo Vidal no Google é que fizeram uma grande sacanagem com o Paulo Vidal no filme Lula, o Filho do Brasil, e o Paulo Vidal reclamou em entrevista, dizendo que ele criou o Lula e tal. Isso tem no Google. Agora, não tem uma Wikipédia Paulo Vidal, não tem a vida do Paulo Vidal, você não sabe nem onde o Paulo Vidal nasceu. Se você for consultar a Wikipédia, não tem. Quer dizer, você vê que o Paulo Vidal ele foi assassinado historicamente. Assassinado politicamente. Politicamente. Né? Pela criatura dele. E eu não sei de onde é que Lula tira a ideia de que ele vai mandar num eventual governo Dilma, tendo feito o que ele fez com Paulo Vidal. Até porque ele fez sacanagem grossa com o Paulo Vidal. Porque eu fui ver o filme, é um absurdo a imagem que ele põe do Paulo Vidal no filme. Mas ele é tão safado que bota um nome, é o único personagem fictício, um nome fictício no filme. Porque o Paulo Vidal certamente poderia processar e ganhar uma bela grana. Porque o Paulo Vidal não correspondia àquela imagem do filme. E ele disse safadamente, não, aquele ali não era o Paulo Vidal, era um... E a verdade é essa, quer dizer, então eu conheci os dois. Eu conheci quando o Paulo Vidal era o Espírito Santo de orelha do Lula. O Lula só fazia o que o Paulo Vidal queria e o Paulo Vidal mandava. Só que o Paulo Vidal cometeu um erro, o primeiro grande erro de cálculo dele, foi não perceber a genialidade do Lula, a capacidade que o Lula tinha de... E eu sempre conto isso, assim como a grande sacada que eu tive em relação ao Lula foi o seguinte, eu disse, porra, quando eu conheci o Lula, eu tinha que inventar as entrevistas, porque o que é que houve? Quando nós fizemos esse perfil, o Jornal do Brasil, o Walter Fontoura, que foi o cara que fez a pauta, era o diretor do jornal, subiu para a vice-presidência da empresa e botou no lugar dele o Paulo Henrique Amorim, na edição do jornal. E o Paulo Henrique nos atribuiu o trabalho de fazer uma transferência do sindicato. Na época, é incrível, Vilar, Manuel, na época, sabe onde saía sindicato? Saía num jornal chamado Notícias Populares, que era um jornal tipo Dia, Sim. Tipo a Luta Democrática. O colunista, quer dizer, era um jornal daquele famoso, que tinha um cara, o jornal era famoso porque tinha um francês,
que era um grande titulista, um dos maiores mancheteiros do Brasil, que fez aquele famoso título Violada no Auditório, com o negócio do Sérgio Ricardo, o cachorro fez mal à moça, né? O sindicalismo tinha o Nunes, me lembro do Zé Nunes, que era o cara que era o colunista de sindicato, e dava notícia de futrica de sindicato, não, notícia política. E nós colocamos o Paulo Henrique Amorim. Tem assim. Hoje leia-se TV Record. O Paulo Henrique Amorim abriu a página de economia, a página de política para o sindicato. E eu entrei com isso aí, e entrei com o Lula. Então, muitas vezes eu tive que inventar a entrevista do Lula, porque ele não sabia o que falar. Qual foi a melhor entrevista que tu inventaste do Lula? As que eu inventei eu não me lembro mais, que não tiveram a menor importância. A melhor entrevista que eu fiz com o Lula foi a que ele deu, porque isso que eu ia te dizer. Com 3 meses de prática, conversar com o repórter Lula, se transformou no meu melhor entrevistado. A melhor entrevista que eu fiz com o Lula foi uma entrevista... Verdadeira, né? Verdadeira. Uma entrevista feita por uma revista chamada Senhor Vogue, que era dirigida pelo Murilo Felisberto, um dos caras que dirigiu aqui o Jornal da Tarde, onde hoje eu trabalho. E era uma entrevista em que era o Lula colocando toda a sua plataforma Paulo Vidal. Quer dizer, estudante era filho de burguês, burguês é inimigo do trabalhador, então o trabalhador não tem que entrar em passeata de estudante. A igreja serve à classe dominante, então a igreja está fora das greves. O sindicato é para conseguir salário e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. O sindicato é a voz do trabalhador, o interesse do trabalhador, não quer nada com política. Esse Lula, que era um descendente do Paulo Vidal, se transformou em outro pelas circunstâncias do próprio movimento que ele criou. Ele foi agregando para poder se manter, seria isso? Não, o que aconteceu é que ele é muito esperto, eu considero o Lula o maior político que o Brasil já teve em todos os tempos, e ele sabe se adaptar perfeitamente às circunstâncias da vida. O que aconteceu? Quando ele apareceu, o general Golbery viu nele uma esperança de evitar a penetração de Brizola no sindicalismo. Porque o general Golbery, ele só queria saber do Brizola. Ele ficava só preocupado com o que o Brizola ia aprontar quando chegasse no Brasil de volta do exílio. O general Golbery estava preparando a anistia e estava querendo criar no Brasil um tal ambiente que evitasse uma influência que ele considerava maléfica dos exilados, particularmente do Brizola. O que é que ele fez? Ele pegou o PTB e criou a Ivete Vargas e entregou o PTB com medo do Brizola ficar com o PTB com aquela sigla. Pode atender. Alô? Eu estou gravando uma entrevista. Te ligo.